Tá bom? Obrigado. Quero agradecer a honra do convite, pastor que nos acolhe aqui nessa igreja linda, belíssima estrutura, uma igreja que realmente, como já foi dito, tem nos recebido com excelência. Queria agradecer o pastor Atílio, né, por nos receber e por confiar assim num endosso, né? Como o Vanderlei falava, já nos conhecíamos virtualmente há 2 anos, de 2 congressos, de outros eventos. Então, bom sinal, viu, que após falar 2 vezes lá para a igreja missionária, para a denominação deles, ele ainda cometeu esse risco de apresentar-me a vocês. Então, isso é um excelente sinal, graças a Deus. Bom rever amigos queridos, bom fazer novos amigos. Então, estou aqui com o pastor Calvin, da nossa comunidade que tem iniciado aqui em Londrina. Estou com o Lucas, rever o pastor Carlos, meu amigo pastor Emerson estava por aí, enfim, tanta gente boa. Existem alguns temas que são caros ao meu coração, por exemplo, o tema da plantação de igrejas. Realmente creio, quando olho para o Novo Testamento, que uma forma de olhar para as Escrituras no Novo Testamento nada mais é do que perceber o progresso missionário da igreja através da plantação de novas comunidades. Então, quando recebi esse convite, pensei, puxa vida, falo tanto sobre plantação de igreja, vivencio essa realidade, poderia compartilhar isso com os irmãos. Uma outra temática, que também é muito cara ao meu coração, é a temática da missionalidade, daquilo que a pastora falava ainda há pouco, de uma igreja para fora. De uma igreja para a cidade, uma igreja que tem uma visão de reino, e eu acho que isso aqui corrobora para aquilo que é um sinal do reino de Deus. Diferentes comunidades de fé em prol da mesma igreja, debaixo do senhorio do único pastor, aquele a qual o apóstolo Pedro vai chamar do nosso supremo pastor. No entanto, diante daquilo que já foi falado hoje, e enquanto orava por esse tempo, Deus trouxe ao meu coração esse tema do discipulado. Um outro tema que também me é muito caro ao coração. E sobretudo no tempo que nós temos vivido, irmãos. Foi um tempo de choro. Foi um tempo de luto. Foi um tempo de despedida. Foi um tempo onde, muito possivelmente, a grande maioria dos pastores aqui fizeram velórios, se não todos. Despedimos de gente que amamos, gente que discipulamos, gente que casamos, gente que, quem sabe, apresentamos a Deus enquanto crianças. Um tempo de muita dor. Um tempo de compatriotas nossos partindo, inclusive irmãos da fé. E aí me parece que nesse tempo, onde fomos, inclusive, em algum momento, privados daquilo que nos é tão caro, daquilo que nos é tão especial, que é a comunhão dos santos, que é o culto solene do povo de Deus, que é o ajuntamento da fé, a família de Cristo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu olho para essa igreja e existem algumas similaridades com a nossa comunidade lá em Campo Mourão, um espaço também amplo, e aí nós havíamos inaugurado o nosso novo prédio em novembro de 2019. Novembro de 2019. Sabe aquela coisa, empolgação, e vamos, e Deus está falando, e você vai para um novo prédio, você mobiliza a igreja, você faz uma reforma gigantesca, você inaugura novembro de 19, em março de 2020 tudo fecha, o mundo para. E aquela igreja, aquela estrutura que Deus nos deu a graça de participar, se torna um grande estúdio. E alguém já disse que pregar é conversar com os olhos. Pregar para uma câmera, ok, tudo bem ter uma câmera, mas pregar para uma câmera não é a essência do nosso ofício. Talvez você teve que pregar por uma câmera. Eu preguei para uma câmera por alguns meses, na expectativa e na esperança que alguém do outro lado comungava comigo. E aquela igreja vazia, e aqueles irmãos ali muito queridos da equipe. E uma das coisas que aprendi, e aí isso quero compartilhar com vocês, de modo muito simples, mas também trazendo recomendações muito práticas. Conselhos não de uma maneira pragmática, mas daquilo que nós temos entendido enquanto igreja, é voltar às bases. Voltar à simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Porque às vezes, e não por mal, mas boa parte das nossas igrejas são viciadas em eventos, são viciadas em movimentos, são viciadas em expressões numéricas, e não tem problema nós pensarmos no avanço do reino de Deus, esse é o nosso coração. Mas quando nós percebemos que igreja não é prédio,
Quando nós percebemos que igreja, e eu falo isso a pastores, tá? Porque eu estou sabendo que a turma aí, alguns estão com dificuldade de voltar, então eu falo isso aqui entre nós, ninguém está nos ouvindo, tá? Mas quando nós sabemos que igreja não é prédio, que igreja não é evento, que igreja é irmãos em Cristo, discípulos de Jesus caminhando em prol do reino, aí a gente volta para a essência. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. A força do hábito quase me fez falar, quero convidar você nessa noite, mas não, nessa manhã. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. Texto muito conhecido dos irmãos e das irmãs, até o versículo 22, a qual essa manhã eu quero chamar de o chamado ao discipulado de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22, a palavra de Deus diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Eu quero convidar você a orar mais uma vez comigo, de modo que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse santo ajuntamento, por esse ambiente de servos e servas de Jesus, que agora se reúnem a partir dessa consciência comunitária de unidade, mas também a partir de uma convicção de propósito. Como já foi dito hoje, com tantas perdas e tantos lutos e tantas dores, se o Senhor aqui nos permitiu estar, não apenas neste ambiente que agora nos encontramos, mas vivos, respirando, é porque pela Tua graça, Senhor, o Senhor há de gerar um propósito em nós e através de nós. Então, que o Seu Espírito seja derramado sobre pastores e pastoras que aqui se encontram, em prol da cidade de Londrina. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, você conhece o contexto. Jesus está aqui. Jesus está começando a chamar os seus discípulos. João Batista, aquele que era o precursor de Cristo, já havia anunciado que ele era a voz que clamava no deserto, que viria alguém maior do que ele, que Jesus era de fato o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus que tiraria e tira o pecado do mundo. E então agora nós percebemos que em Mateus 4, João Batista ele sai de cena e Jesus obviamente vai assumir o protagonismo desse relato, desse livro. O Espírito Santo vem sobre ele, ele é batizado, ele dá início ao seu ministério e ele começa a anunciar as boas novas dizendo, um versículo antes daquilo que lemos, daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que Jesus dizia é, mudem a sua mente, sofram uma metanoia. Como? Crendo, caminhando, olhando para aquilo que é a vontade de Deus. Então, repetindo, o que eu gostaria de falar essa manhã é trazer algumas lições muito simples e muito práticas, não de modo pragmático, repito, mas que dizem respeito à nossa responsabilidade no discipulado à luz do ministério de Jesus, ao menos do que vejo nesse texto. Algumas recomendações, a primeira delas já vejo nos primeiros versículos 18 e 19. Jesus andando à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Primeira verdade que eu gostaria de trazer desse texto para nós, pastores e líderes, é que nós precisamos enxergar as pessoas e sermos capazes de identificar o seu potencial. Nós precisamos enxergar as pessoas e sermos capazes de identificar o seu potencial. Porque a premissa do discipulado é ver. A premissa do discipulado é perceber. Nós vivemos em uma sociedade, a pastora falava um pouco aqui acerca da distração da tecnologia. Não é? Não permita que o seu tempo no celular roube o seu tempo de comunhão. Nós ouvimos muitas vozes, nós vemos muitas imagens. Aqui no meu celular eu vejo o mundo inteiro a partir de uma tela. E quando a gente ouve muita coisa, quando a gente vê muita coisa, é capaz que nós fiquemos um tanto distraídos.
São muitas vozes tentando chamar a nossa atenção, são muitos outdoors, são muitas imagens tentando capturar o nosso olhar. E discipulado envolve não apenas olhar, mas envolve enxergar, envolve ver, envolve perceber pessoas e o seu potencial. Porque quando eu olho para esses homens, e somos pastores, nós conhecemos esses homens, sejamos honestos, o que eles tinham a oferecer? Todos nós já pregamos sobre isso. O que eles tinham a oferecer? Nós estamos aqui, num conselho de pastores. Se Cristo, assim, carne e osso, aparecesse diante de nós e falar, eu tenho uma missão para vocês, a gente vai se juntar e nós vamos varrer Londrina com o Evangelho de Jesus Cristo. Em síntese, é aquilo que ele já nos falou, certo? É aquilo que ele já nos ordenou e é aquilo que a gente está tentando fazer. E agora vocês podem escolher a dedo um pessoal que você acredita que vai ter a capacidade de mudar Londrina. Sejamos honestos, irmãos. Quem que a gente escolhe? Pode falar, quem que a gente escolhe? Nós escolhemos aqueles que influenciam a cultura. Nós escolhemos os poderosos. Nós escolhemos os que têm recursos intelectuais, recursos financeiros, que vão potencializar e viabilizar aquilo que é uma noção genuína do cumprimento do chamado de Deus nas nossas vidas. E não tem nada de errado se Deus trouxer essas pessoas às nossas comunidades. Mas quando Jesus olha, ele vê algo em nós, ele vê algo nesses discípulos que ninguém mais via. Pescadores, irmãos. Pescadores. O que eles têm a oferecer? Você se lembra lá no Pentecostes, quando eles falam em diferentes línguas, diferentes idiomas? Eu que não sou bobo não vou entrar na teologia desse texto. Se é glossolalia, se não é. O fato é que vem o batismo do Espírito Santo e eles falam diferentes línguas, diferentes idiomas, de modo que a turma entende. E qual é o espanto da turma ali? Esses homens não são lá da Galileia? Em outras palavras, eles não são iletrados, eles falam com sotaque, eles falam mal o seu idioma. Como é que eles estão falando agora a diversidade de idiomas, a diversidade de línguas? Como é que nós estamos entendendo as maravilhas de Deus a partir da boca desses homens? Não faz sentido algum. É gente simples. E não apenas era gente que não parecia ter muito a oferecer antes do chamado de Cristo, mas também não parecia uma boa aposta, inclusive após o chamado de Cristo. Porque quando eles estão caminhando com Cristo Jesus, no contexto do discipulado, alguns se mostram ávidos pelo poder. Um quer sentar à direita, o outro quer sentar à esquerda. Alguns outros se mostram irados, porque Jesus nos chama a amar, e os camaradas falam, não, Jesus, eles não querem receber a gente, lança fogo, queima. Tá. Já economiza o nosso tempo. Já manda cair fogo do céu. Outro não demonstra muita fé. O outro é um covarde. O outro trai. Então, que tipo de gente Jesus está vendo? Porque quando a coisa pegou mesmo, além deles não fazerem absolutamente nada, após ter caminhado 3 anos e meio com Jesus, porque eles abandonaram, eles estão frustrados, eles esquecem que o Cristo que pré-anunciou a sua morte foi o mesmo que pré-anunciou a sua ressurreição. Então, que grupo é esse, irmão? Sejamos honestos. Os 12 não seria a minha aposta, e não seria a sua aposta. Mas existe algo neles que capturou o olhar de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus vê em nós aquilo que ninguém mais vê. E isso não é positivismo não, irmãos. É uma consciência da graça de Deus. É como o apóstolo Paulo vai dizer, eu, o pior dos pecadores, eu fui chamado para quê? Para mostrar que se Deus é capaz de usar a minha vida, Ele é capaz de usar a vida de qualquer um. Aliás, nós nos lembramos de João 1, 48 a 50, quando Natanael ouve falar de Jesus e ele pergunta o quê? Pode vir algo bom de Nazaré? O reino de Deus, perceba isso, é um reino de improváveis. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Não quer dizer que não tinham sábios, não é que dizer que não tinham poderosos, mas tinham poucos. Paulo vai dizer aos coríntios que quando ele chega ali, ele não chega com eloquência humana, mas ele prega a cruz. Por quê? Porque quando conheci vocês não tinham muito a oferecer, o apóstolo Paulo está dizendo. Então o que eu vejo aqui é que Jesus não está procurando pessoas extraordinárias, Jesus está buscando pessoas comuns, como eu e como você, para realizar coisas extraordinárias a partir do seu Espírito Santo. Isso é uma verdade para nós, isso é uma verdade para o povo a qual ele nos deu a pastorear. É por isso que nós precisamos enxergar as pessoas, esse é o primeiro ponto. Se você quer investir sua vida, se você quer discipular, você precisa enxergar as pessoas. Aliás,
Derwin Gray, um pensador, disse que os melhores líderes olham para dentro da alma de uma pessoa e dizem: eu vejo o que você pode ser, e meu trabalho é fazer emergir isso de você. Não seria esse o trabalho de nós, pastores? Perceber aquilo que ninguém mais percebe. E eu sei, o ministério pastoral, por vezes, ele lida com abandono, ele lida com traição. Quantas vezes você investiu pessoas que te apunhalaram, que te abandonaram? Você foi lá de madrugada, você restaurou o casamento daquela pessoa com o auxílio do Espírito Santo, e na primeira oportunidade que você fez algo que os desagradou ou frustrou sua expectativa, ele te abandona. Não é isso? Isso vai nos gerando dores, mas não pode nos tornar cínicos. E não pode nos tornar céticos. Porque nós precisamos nos lembrar que Deus viu algo em nós que ninguém mais viu. E Ele derramou sobre nós graça, para que nós possamos também enxergar virtude naqueles que estão sob os nossos cuidados. Amém? Segunda coisa que eu vejo nesse texto, são só 18 pontos, tá? Estou brincando. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é que nós precisamos desafiar as pessoas ao cumprimento da missão. Por quê? Porque a primeira coisa que Jesus diz para esses homens é: me siga, e eu os farei pescadores de homens. Me siga e eu tornarei vocês algo que vocês jamais imaginaram ser. Me siga e eu transformarei vocês. Perceba, não é me siga e veja o que eu faço, embora isso está implícito. Não é me siga e veja o meu poder e a minha autoridade, embora isso é verdadeiro no que diz respeito a Jesus. Mas é me siga, porque ao me seguir, você se tornará cada vez menos você e você se tornará cada vez mais parecido comigo. Afinal, essa é a caminhada dos discípulos de Jesus. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em uma de suas cartas e também aos Efésios, capítulo 4, quando ele fala o seguinte: que o trabalho, o ofício dos apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres é equipar os santos para a obra do ministério. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos, para que todos possamos alcançar a estatura de varão perfeito. Ou seja, para que nessa caminhada nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Então, por vezes, o nosso discipulado, ele funciona muito mais como transmissão de conteúdo, mas muito pouco como transmissão de responsabilidade. Então, às vezes, a gente está falando sobre fazer discípulos, primeiro nossos, que cabe aí um questionamento, porque não fazemos discípulos nossos, fazemos discípulos de Jesus. E, em segundo lugar, ao fazermos discípulos, nós pensamos, quem sabe, numa agenda semanal, de um conteúdo programático, onde nós transmitimos cognição, conhecimento, informação, e não geramos responsabilidade. E por que isso é importante? Porque esses homens ainda não caminham com Jesus. Perceba, não são líderes. Não é gente madura. É gente que está sendo chamado à caminhada com Jesus e já no início é investido de um senso de missão. Me permita abrir um parênteses aqui, irmãos, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Boa parte da igreja evangélica brasileira, graças a Deus, quero crer que não a maioria, mas boa parte, é uma igreja infantilizada. É uma igreja dependente. É uma igreja que não é emancipada. Ela é formada por cristãos, muitas vezes, muito rasos. E eu não estou falando de novos convertidos, eu estou falando de cristãos rasos de 40 anos de caminhada. Porque, quem sabe, nós estamos exercendo, às vezes, um discipulado, onde nós aprendemos ou ensinamos essas pessoas a dependerem mais de nós do que de Jesus. E, quem sabe, ao invés de transmitir a elas um senso de responsabilidade, siga Jesus, e vocês têm uma convicção de autoridade e de propósito, nós chamamos pessoas para nós, e aí nossas igrejas acabam sendo cheias de espectadores, de frequentadores, mas não de discípulos. Não foi isso que a gente viu na pandemia? Por que tem gente que não está voltando para as nossas igrejas, irmãos? Fala a verdade. Porque eles queriam o espetáculo. Porque alguns deles eram frequentadores, eram visitantes. E agora que existe um buffet espiritual online, eles têm uma opção para consumir de quem faz a transmissão melhor. É ou não é? Então o que a gente precisa voltar?
A gente precisa voltar a pensar em discipulado e falar, você está caminhando agora com Jesus e saiba desde o início que existe um propósito da missão de Jesus na sua vida. É muito claro em Jesus desde o início essa mentalidade de multiplicação, uma multiplicação com a motivação correta. Porque quando nós falamos em ganhar pessoas para Jesus, nós estamos falando em ganhar pessoas para o reino de Deus ou para a nossa comunidade de fé? Nós estamos falando em aumentar nossa membresia? Ou nós estamos falando de expandir o reino? De modo que eu me alegro se mais um pecador se arrepender, tal como nos céus existe festa, independente dele estar na minha comunidade de fé ou na sua. Essa é uma visão do reino de Deus, de expansão, onde discípulos de Jesus Cristo vão sendo gerados. É claro que nós queremos pessoas perto de nós, caminhando a partir da visão que Deus nos deu, do nosso propósito, mas o reino é muito maior que as nossas comunidades locais, meus irmãos. E eu acho que o fato de nós estarmos aqui em um conselho de pastores que eu descobri que é desde a década de 40, não é isso? Que maravilha! E isso mostra o nosso desejo por uma caminhada comunitária. Em terceiro lugar, permita que outros façam parte do que Deus está realizando. Alguém já disse que a dinâmica do discipulado de Jesus ela pode ser definida a partir de 5 práticas de aprendizado. Algo muito simples, que quando eu ouvi lá atrás me ajudou muito. Primeiro, eu faço e você vê. Segundo, eu faço e você me ajuda. Terceiro, você faz e eu te ajudo. Quarto, você faz e eu vejo. Quinto, eu saio de cena, você faz e outro passa a ver. Tão simples, mas é essa a dinâmica do ministério de Jesus. Ele chama discípulos para si e ele diz assim, veja como eu faço. E ele caminha um pouco com eles e ele fala assim, agora me ajude naquilo que eu estou fazendo. E daqui a pouco passa um tempo e ele envia de 2 em 2. Lembra dos 70, quando ele envia, ele fala, você vai, eu te ajudo. E depois, você faz e eu vejo. E o que Jesus diz no final de seu ministério terreno? Eu irei embora. Não, imagina a gente no lugar dos discípulos, irmãos. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, 3 anos e meio, dia e noite com a gente, vendo milagre, vendo multiplicação, vendo autoridade, falava como nenhum outro, com a autoridade que os fariseus não tinham, matam ele, ou na verdade ele se entrega, ele ressuscita, e agora, quando os discípulos acham que o reino vai ser estabelecido, porque essa é a pergunta lá de Atos capítulo 1, depois de Jesus, o Cristo ressurreto, falar por 40 dias coisas relacionadas ao reino de Deus, o que os discípulos perguntam? É agora que hás de restaurar o reino em Israel? Ainda uma visão local, uma visão ainda veterotestamentária, uma visão de um Cristo que haveria de destronar Roma. É agora que o Senhor vai resolver nossos problemas, é agora que nós vamos massacrar o império. E Jesus fala, não, é agora que eu vou embora. Como assim? Parece que agora que vai pegar, Jesus. Agora o ministério vai acontecer de verdade. Agora é o ponto de virada. E aí Jesus fala, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas destinadas pelo meu Pai. Quanto a vocês apenas, esperem pela promessa do Espírito Santo, porque quando ele vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não é sobre aquilo que vocês podem fazer, mas é sobre aquilo que o meu Espírito pode fazer através de vocês. Então nós vemos isso nos evangelhos. Jesus começa pregando, curando, libertando. E as coisas vão avançando. Ele vai enviando os discípulos. E por fim, como eu disse em Atos capítulo 1, ele reafirma a promessa do Espírito. E ele reafirma que os deixaria, mas não os deixariam órfãos. Eu quero confessar assim, uma tentação que eu tenho. E talvez alguns irmãos se identifiquem. Eu tenho, na minha personalidade, uma tentação de microgerenciar. Que eu tenho desconfiado, pelo pouco de tempo que eu tenho andado, que é uma tentação que muito pastor tem. A gente gosta de ter o controle. A gente gosta de saber o que está rolando. Às vezes nada acontece sem o nosso aval. E aí nós pensamos que isso é zelo. Não necessariamente. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Você quer saber o termômetro de uma igreja infantilizada? Ela é inversamente proporcional à tentação controladora do seu líder. Porque se nada acontece sem você, você não está fazendo discípulos de Jesus para a glória dele. Você está gerando
consumidores da sua própria personalidade. É por isso que no Brasil a gente tem muita dificuldade de transição pastoral. Porque aí o que acontece? Nós somos bem-sucedidos naquilo que Deus nos manda fazer, e nós edificamos igrejas espetaculares. E aí o que acontece quando a gente chega assim numa idade mais avançada? Nós não geramos filhos, nós geramos empregados. E ao invés de alguém estar discutindo para herdar o cuidado da família, nós temos colaboradores discutindo quem é que vai ficar com a herança da empresa. É ou não é? E aí, quando esse pastor, fundador da igreja, às vezes, a igreja, depois de alguns meses, entra em declínio. A gente precisa pensar sobre discipulado, irmãos. A gente precisa pensar sobre transição. A gente precisa pensar sobre corpo de Cristo e sobre realidade de família. Alguém que me abençoa muito é o pastor Paulo Borges Júnior. É um amigo, talvez você conheça, é alguém de dentro da minha casa. E o Paulo Júnior é um sujeito que, se você não conhece, você precisa conhecer, e ele precisa ser estudado. Betão conhece, né, Betão? Paulo Júnior, Wagner conhece. O Paulo Júnior é o único pastor que eu conheço, talvez você conheça outros, que ele planta a igreja, quando a igreja está assim, explodindo, ele sai, e quando ele sai, a igreja continua crescendo. É o único pastor que eu conheço que faz um bom trabalho, um excelente trabalho, ao ponto dele sair e a igreja ficar melhor do que quando ele estava. Porque geralmente a nossa dificuldade é outra. A nossa dificuldade é sair, e às vezes a partir de uma consciência um pouco mais personalista, o pessoal, o pastor saiu, eu me identificava com o pastor. É claro que vão se identificar conosco, mas eles têm que primeiro se identificar com Cristo. E é por isso que o discipulado de Jesus é aquele que permite que as pessoas façam parte daquilo que Deus está realizando. Quarto, faça-o sonhar grande acerca do reino de Deus. Jesus tira aqueles homens da pequena e irrelevante Galileia, mas ele mira os confins da terra. E aqui eu não falo, irmãos, de um projeto megalomaníaco. Eu não falo de nós sonharmos coisas absurdas e pedirmos que Deus patrocine os nossos projetos pessoais. Não, exatamente o oposto. É nós sonharmos com coisas grandes para o reino de Deus, reconhecendo que na nossa força nós jamais seremos capazes de cumpri-la. Então, quem sabe na sua caminhada você já tem vivido realidades, na sua caminhada pessoal, na sua caminhada comunitária de igreja. Quem sabe você olha para trás, você que já está há alguns anos no ministério, e fala: meu Deus, eu nunca sonhei que Deus nos traria aqui. Eu nunca imaginei que Ele seria tão bom. Eu nunca imaginei que Ele derramaria tanta graça. Eu me lembro uma vez, irmãos, e eu não costumo falar isso, mas eu me lembro uma vez, quando nós estávamos plantando a nossa igreja lá em Campo Mourão, e nós nos reuníamos num lugar assim difícil, sabe? Um lugar de difícil acesso, e era meio do mato, então chovia, complicava pra caramba. Enfim, era o que tinha. E aí eu me lembro, certa vez, lá no início, e hoje eu guardo essa experiência no meu coração, quando eu fazia praticamente tudo. Por quê? Porque não tinha gente mesmo. Então eu arrumava as cadeiras, eu arrumava o som, eu fazia o louvor. Então, assim, você pode imaginar. Eu fazia o louvor, por quê? Porque eu tocava violão, não desafinava tanto, já estava no lucro. Tinha um irmão que tocava o carrom, e aí ao invés do carrom, sabe carrom, que você bate assim em percussão? Aquele instrumento profano, viu, Betão, que você usava lá atrás? E aí, não era o carrom que me acompanhava no ritmo, é que o irmão era tão descoordenado que eu tinha que atrasar e acelerar a música para acompanhar o ritmo dele, para não ficar tão feio. Mas nesse dia, o irmão do carrom não foi. Então eu cheguei lá e o culto era às 19 horas. E eu cheguei, 19 horas não tinha ninguém. Tá bom, né? Tá chovendo. 19h10 não tinha ninguém. 19h15 chegou um irmão. 19h20 só continuava aquele irmão. 19h30 era eu e aquele irmão. Eu olhei para ele, eu falei: e aí, meu irmão? Ele falou: e aí, pastor? Eu falei: então, constrangido demais. Falei: acho que não veio ninguém hoje, se você quiser ir para casa, fica à vontade. Sim, eu estava querendo livrar o irmão do constrangimento, né? E eu nunca esqueço, ele virou para mim e falou: pastor, o senhor preparou o louvor e a palavra, não preparou? Falei: preparei. Ele falou: então vamos fazer o que a gente veio fazer, vamos adorar a Deus. E eu fiz um culto para um irmão.
E aí depois de algum tempo, isso marca, e eu contei para um pastor mais velho, um mentor na minha vida, e eu falei sobre esse culto com um irmão. E ele falou, tinha um a mais do que você merece. E é isso. Quando nós reconhecemos que a bondade de Deus em colocar pessoas sob o nosso cuidado está muito além do nosso mérito, meus irmãos. O ministério, embora nos traga dores, embora ele nos traga dificuldade, necessidade de perseverança, ele se torna também um ambiente de alegria. Porque como pode alguém como eu e alguém como você termos o privilégio de sermos ordenados e chamados pelo Deus Altíssimo para proferir a palavra sagrada? Como é que pode? É um privilégio. Então, com o que você sonha em relação ao reino? O que você sonha para a sua igreja é mensurável? Dá para fazer? Se você fizer as contas assim, o pastor falava do aluguel, se tem o dinheiro certinho sempre para pagar o aluguel, você tem que repensar se é isso que Deus está chamando mesmo. Porque Deus é um Deus que ele precisa fazer milagre para que quando a gente diga assim, olha o que aconteceu, a gente não corra o risco absurdo de dizer, olha o que eu fiz. Porque não tem como você fazer, você só pode olhar e falar, foi Deus que fez. É milagre. Quinto e penúltimo, invista a sua vida em alguns e os comissione investindo a autoridade. Embora Jesus caminhasse em meio à multidão, ele chamou 12. Pastorear bastante gente no sentido de equipar muitas pessoas é possível e é um privilégio. Mas discipular verdadeiramente um monte de gente, não. Então nós precisamos escolher pessoas que vão caminhar perto de nós, que vão ter a nossa mente, que vão ter o nosso coração, que vão falhar conosco, que vão nos frustrar as nossas expectativas, mas não a partir de uma falta de caráter na caminhada, e sim porque são seres humanos. Eu sou pai de 2 meninos, o Noah vai completar 9 anos, o Gael vai completar 4 anos. Eu não espero que o Gael de 4 anos se comporte como um adulto. Eu espero que ele se comporte como uma criança de 4 anos, uma criança plena de 4 anos, mas apenas uma criança de 4 anos. E às vezes a gente se frustra não com o irmão, a gente se frustra com a expectativa que nós criamos a partir dele. Porque com Deus não dá para se frustrar. Então, em nome de Jesus, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos ainda saindo de uma pandemia. E eu não sei se você está ciente, possivelmente está. No Brasil está crescendo, nos Estados Unidos isso é muito forte. Nós estamos vivendo uma epidemia de suicídio de pastores. Certo? E por que alguns ministros do Evangelho Sagrado estão interrompendo sua vida com uma corda ou com uma bala na cabeça? Porque eles estão achando que eles precisam morrer pela igreja, ao invés de depender daquele que já se sacrificou por ela. Então deixa eu te falar uma coisa, a gente tem que enfrentar e a gente tem que entregar a nossa vida pela igreja de Jesus. Mas entregar a nossa vida pela igreja de Jesus é diferente de morrer por ela. Que como alguém certa vez me disse, a igreja pode até ter outro pastor, mas a sua esposa não pode ter outro marido. Seu marido não pode ter outra esposa. Seus filhos podem ter outro pastor, mas eles não podem ter outro pai e outra mãe. Então a gente precisa lembrar que algumas coisas que acontecerão no reino, elas acontecem a partir do supremo pastor da igreja. Porque nós, todos nós, somos apenas pastores auxiliares daquele que é o verdadeiro pastor titular dessa igreja, que é Jesus. Então nós temos que ouvir a voz desse pastor. Jesus, ele faz declarações incríveis. Eu tenho tentado lá na nossa comunidade investir sempre, de tempos em tempos, em alguns jovens. E aí, pela graça de Deus, a gente vai vendo pessoas se tornando líderes. Pessoas agora que nos ajudam na caminhada do ministério. E é tão reconfortante ver tudo isso. Eles fazem tudo como eu faria? Não. Às vezes a gente tem um padrão, às vezes a gente tem um jeito de fazer as coisas. E qual que é o jeito certo de fazer as coisas? Fala a verdade. É o nosso. Certo? E aí teve um momento no ministério, e possivelmente você já passou por isso também, que você falou, ou eu continuo fazendo tudo do meu jeito, ou eu permito que pessoas cresçam e façam de um jeito que eu não faria, mas vai ser bom para todo mundo, porque o reino expande. E eles são emancipados.
A gente confia neles. Por quê? Porque eles têm o nosso coração. E na maioria das coisas, hoje eu ouso dizer que a turma da igreja, que eu discipulei, que eu investi, faz as coisas muito melhor do que eu. Muito melhor. Tem 2 ou 3 coisas que Deus me chamou para fazer. O resto a turma faz melhor que eu. 2 ou 3. Que eu tenho consciência, e para nós também é a mesma coisa. Consciência de que Deus nos chamou para ter uma visão, nos chamou para trazer a palavra para a igreja, nos chamou para levantar líderes, o resto. A igreja está acontecendo. Nessa pandemia foi lindo ver isso. Certa vez, no auge da pandemia, aquela coisa, falta máscara, lembra disso? Tenho certeza que os irmãos vivenciaram essa realidade também. Está faltando máscara. Aí nós temos lá um projeto de uma microcooperativa de costura, numa comunidade. E aí uma irmã da igreja falou, pastor, você precisa falar com a Nice, que é a nossa líder lá do projeto de costura, para fazer máscara e para fazer jaleco. A gente precisa abençoar a cidade. Eu falei, puxa vida, boa ideia. Aí eu ligo para a Nice, eu falo, Nice, eu não queria te incomodar, Nice, eu sei que está difícil para todo mundo, meu Deus, você deve estar aí, o seu ateliê eu sei que está fechado. Lembra a época do lockdown, ano passado, aquela coisa toda? E eu falei, Nice, mas eu queria pedir para você orar por uma coisa. A gente, né, pastor, acho que as ideias vêm só da gente. Queria que você orasse por algo. O quê, pastor? Eu queria que você pensasse na possibilidade de reunir algumas irmãs ali do projeto de costura, da comunidade, e fizesse máscara. Ela falou, não, pastor, a gente já fez mais de 1000. Eu falei, mas como assim? Glória a Deus, né? Glória a Deus. A gente já fez mais de 1000 e já entregou, inclusive, para Santa Casa. Eu falei, é mesmo, Nice? Ela falou, é, pastor. Eu falei, então, Nice, que bênção, mas a gente podia fazer jaleco. Já estamos no número 500, pastor. Eu falei, Nice, eu não estou sabendo de nada. Ela... Gente, olha o que ela me respondeu. Eu ganhar, assim, meu ano. Porque eu vi que eles entenderam. Pastor, nós não falamos nada porque você nos ensinou que Deus nos chamou. E quando nós vimos uma necessidade, nós cumprimos. Eu falei, amém. É isso. Irmãos, lá na Calvary Camp eu não mando mais nada. A igreja, Lutero falou isso. Vamos, olha quando ele falou lá atrás, nós precisamos devolver a igreja para o povo. Nós precisamos permitir que ideias surjam, porque eles estão lá. Último ponto. Façam tudo para que eles possam ir mais longe de você. Esse é o conceito do discipulado. Foi Jesus, em João 14,12, que disse, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Obviamente, nenhum de nós jamais será capaz de fazer algo maior do que Cristo fez, no sentido simbólico e efetivo, no que diz respeito à nossa salvação, no que diz respeito ao perdão de pecados, no que diz respeito ao derramamento do Espírito. Mas o que é que Jesus falava? Eu vim para as ovelhas perdidas de onde? De Israel. Mas para nós, os seus discípulos, o que é que ele diz? Começa em Jerusalém, mas vá até os confins da terra. Então, em certo sentido, no que diz respeito à abrangência, os discípulos de Jesus, geograficamente falando, foram mais distantes do que o próprio Cristo. Esse é um pensamento um tanto estranho. Mas isso quem está dizendo é o próprio Jesus. Se ele não dissesse, ele poderia me acusar de heresia, mas ele disse. Então só estou repetindo aquilo que ele disse. Vocês vão fazer mais do que eu. Vocês vão alcançar mais gente do que eu. Vocês vão percorrer por lugares que eu não percorri. É por isso que a igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Nós somos as suas mãos e os seus pés que caminham por sobre a terra. É o corpo místico de Cristo que vai avançando. E é interessante que aqui nós vemos 2 conceitos. Um conceito teológico, muito presente nas Escrituras, e um conceito literário. Para quem gosta de ler, existe uma dinâmica literária que se chama Jornada do Herói. O que é a jornada do herói? É aquilo que a gente pode ver no que na teologia nós chamamos de o drama das Escrituras. Tá tudo bem. Aliás, você pode assistir qualquer filme de herói, essas sagas, você vai ver esse perfil. Tá tudo bem. Algo drástico acontece. Começa uma jornada de redenção, diante de uma missão que parece impossível, até que surge alguém que vai salvar todo o planeta. Interessante que antes nós falávamos de heróis isolados, agora nós temos falado de um ajuntamento de heróis. Há também toda uma percepção filosófica diante disso, mas não há tempo para falar sobre isso hoje. A questão é que eu gosto muito de livros, e eu gosto muito de filmes. Um dos livros que eu gosto é O Senhor dos Anéis.
escrito por Tolkien, que traz verdades bíblicas interessantíssimas. E lá você tem o Frodo, mas não existiria Frodo sem um Sam, ou sem um Gandalf. E se você não faz ideia do que eu estou falando, é uma história legal, é isso que é o importante. Tá? Você tem ali Luke Skywalker, do Star Wars. Talvez você saiba o que é o Star Wars. Luke Skywalker, mas só tem Luke Skywalker. Nerd mesmo, é verdade, tá? Obi-Wan Kenobi. É esse, é o mestre do cara que faz com que o Luke o supere. Mas, Diego, o que você está tentando dizer? O que eu estou tentando dizer é o que seria de Josué sem Moisés? O que seria de Ruth sem Noemi? O que seria de Esther sem Mordecai? O que seria de Eliseu? É aquele que impulsiona os seus liderados. Um bom discipulador é aquele que impulsiona os seus discípulos. Porque, de certa forma, tal como diz a palavra de Deus, os nossos filhos espirituais, e isso é num contexto de filho mesmo, mas os nossos filhos espirituais são como flechas. Nós atiramos as nossas flechas de nós. Esse é o nosso desejo para os nossos filhos físicos, de sangue. Nós queremos que nossos filhos se superem, que eles tenham aquilo que nós não tivemos, mas esse deve ser também o desejo para os nossos filhos espirituais. O que seria de Timóteo sem Paulo? Um jovem assustado, temeroso, que o Paulo tem que olhar no olho dele e falar: ninguém te despreze pela sua pouca idade, vai lá. Cumpra esse chamado que eu vi desde a sua infância sendo gerado sobre a sua vida. Deus está sobre você. Parece que bons líderes e bons mentores, de alguma maneira, são superados em seus feitos. Estranhamente falando, naquilo que Jesus está dizendo, parece ser exatamente essa. Ele chama sujeitos improváveis para uma obra impossível, para realizar feitos extraordinários, para que no fim a glória fosse do próprio Pai. A pergunta que eu termino fazendo diante disso é que se a maior alegria de um mestre é a de ser superado por seu discípulo, na vida de a quem você tem dado o seu tempo, seu coração, seu conhecimento, seus recursos? Será que nós estamos usando pessoas para viabilizar o nosso ministério? Ou nós estamos entregando a nossa vida para viabilizar o ministério de outros? Porque o que Jesus faz, na caminhada ele vai se entregando. E ele vai se entregando. E quando ele não tem mais nada para entregar, porque ele não tinha lugar para reclinar a cabeça, ele não tinha nada. O que ele tem mais para dar? Ele já deu virtude, ele já deu dom. O que ele tem para dar na cruz? Pai, nas suas mãos eu entrego o quê? O meu espírito. Então, em nome de Jesus, sopro de vida. Nós estamos aqui e Deus nos chamou para trazer vida a partir de um sopro, de modo que quando não tivermos mais nada para entregar, que todos nós um dia, nós cumpriremos a nossa jornada, como a pastora falava aqui. Será que é agora, Senhor? Não foi, glórias a Deus. E aí você não vai mais ser pastor titular. E aí você não vai mais ter uma igreja para cuidar. E aí você não vai ser mais chamado para falar nos congressos. E está tudo certo. Mas se você estabeleceu a sua identidade naquilo que é cosmético, naquilo que você faz, e não você terá desenvolvido relações utilitaristas. E você vai chegar ao final do ministério, como já vi outros amigos queridos, e espero não chegar desse jeito, tristes, aborrecidos, amargos, e se perguntando: Deus, eu dediquei a minha vida investindo. Para quem a gente está entregando a nossa vida? É para viabilizar os nossos sonhos? Ou é para cumprir o propósito de Deus? Encerro com uma história que talvez vocês conheçam, de 2 missionários, idosos, que depois de 50 anos no campo missionário voltam à sua voltar para a sua terra natal. Eles estão no navio e eles avistam ali uma grande comitiva, e balões, e faixas, e gente ali que parecia pronta para recebê-los. O marido olha para a esposa e fala:
Eles lembraram. Eles estão nos recebendo, eles sabem que nós entregamos a vida pelo Evangelho. Mas eles não estavam assim na primeira classe do navio. Então eles demoraram um pouco para descer. E quando eles desceram, os balões estavam estourados, as faixas estavam no chão e a comitiva já tinha ido embora. Um olhou para o outro e falou: o que está acontecendo? Eles se deram conta que aquela comitiva de boas-vindas era para um político muito mais importante do que... Eles voltam para sua casinha simples. Aquele homem muito revoltado olha para a esposa e fala: eu vou dar uma volta. Ela fala: por que você está tão nervoso? Ele falou: não é possível que depois de uma vida toda entregue pelo Evangelho de Jesus Cristo, é aqui que a gente acaba, sem nome, sem recepção, numa casa caindo aos pedaços. Não fica assim. E ele diz: enquanto eu vou andar, pergunte a esse teu Deus se é assim que ele nos recebe em casa. Ela falou: tá bom. E ele sai. Depois de algumas horas, ainda aborrecido, ele retorna. E ele fala: e aí, falou com o teu Deus? E ela diz, compreende, e pergunta: e o que é que ele disse? É assim que ele nos recebe em casa depois de uma vida entregue ao Evangelho? Ela disse para o seu marido: não. Ele me lembrou que nós ainda não voltamos para casa. Nós somos peregrinos, irmãos. Nós vamos entregar a nossa vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos ver vidas sendo transformadas. E nós veremos famílias. E nós veremos famílias sendo restauradas. Porque antes e nesse momento em que nós estamos aqui, nós viveremos com essa convicção de que um dia chegaremos em casa. E quando chegarmos, servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo de nós. Talvez existam aqui entre nós irmãos cansados. De repente, há alguém entre nós que chegou aqui com uma consciência de: Deus, eu estou prestes a desistir. O Senhor é aquele que fortalece o cansado. O Senhor é aquele que quebra o caniço rachado. Nós fomos chamados pelo Senhor e nós só sairemos dessa quando o Senhor que nos chamou nos tirar. Enquanto o Senhor não nos tirar dessa função, nós continuaremos até voltarmos para casa. Que o Senhor nos cerque, apoiarão os nossos braços, e que o Senhor nos permita entregar nossas vidas, investindo-as também em homens e mulheres que serão fiéis e passarão a outros homens e mulheres fiéis, para que assim como o legado do discipulado da fé chegou até nós, ele possa continuar e também alcançar a próxima. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém, queridos.